Olá, pessoal. Louvado, sempre engrandecido, venha ser o nosso Senhor Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Como é bom dizer, né, irmãos? É uma palavra tão maravilhosa que nos diz, né, a paz do Senhor, né? A paz do Senhor é algo que nos identifica, né, irmãos, como os servos do Senhor. E é uma palavra tão maravilhosa a gente poder dizer, né? A paz do Senhor, meu irmão, como você vai? A paz do Senhor, minha irmã, como você vai? É muito maravilhoso isso, porque aqueles que são discípulos de Cristo, eles sempre vão ter esses momentos maravilhosos, e um desses é dizer a paz do Senhor, né? Meus amados irmãos, vamos tratar de um assunto muito importante. Toda a palavra de Deus ela é importante, né, irmãos? Mas tem muitas coisas na Bíblia e em Jesus Cristo que nos chama a atenção. E uma das grandes coisas que está incomodando os verdadeiros servos e verdadeiras servas do Senhor é a questão, irmãos, do local de culto ao Senhor. Aonde nós devemos cultuar, a casa que a gente cultua, né? A igreja que nós fazemos parte. Não a igreja espiritual, mas a igreja física. E quando Jesus veio à Terra, né, Jesus entrava nas sinagogas, pregava a sua palavra. E tem uma passagem aqui em Marcos, no capítulo 11, a partir do versículo 15, que Jesus está dizendo algo sobre o templo, sobre a casa dele. E diz assim: e vieram a Jerusalém. Propriamente dito, deveria ser uma terça-feira, meus irmãos. E vieram a Jerusalém, e Jesus entrando no templo, ele entrou no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambiadores e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo, porque ali não era lugar para isso, né, irmãos? E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações, todos os povos, né, irmãos? Casa de oração, mas vós tendes feito covil de ladrões? Isso aqui é muito importante, irmãos. Jesus, ele era onisciente, onipresente e onipotente. Ele sabia o que estava acontecendo dentro do templo. E Jesus, ele se irrita, fica chateado, porque estavam fazendo da casa dele não uma casa de oração. E Jesus, ele cita Isaías. Em Isaías, irmãos, 56, no versículo 7, diz assim: também os levarei ao meu santo monte e os festejarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então, Jesus está dizendo que a casa dele, como diz o profeta Isaías, que a casa seria uma casa de oração para todas as nações.
casa de oração. E hoje, naquela época já estava assim, na época de Cristo, e hoje as coisas também, por isso que eu falei sobre a igreja, que nós devemos buscar a Deus, ela está, muitas delas, não todas, irmãos, que tem muitas igrejas sinceras, mas muitas igrejas, infelizmente, está nesse texto aqui. A Bíblia diz assim: desperta tu que dormes. E tem muitas pessoas, irmãos, muitos líderes espirituais que estão dormindo e estão fazendo a casa de Deus de comércio. E muitas das vezes eles dizem que é para crescer a obra. Mas você já está entendendo o que eu estou dizendo. Muitas das vezes o que cresce é o líder espiritual, que infelizmente ele não distribui aquilo que realmente tem que ser distribuído para o povo. E Jesus diz assim, no versículo 16, e não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós tem feito covil de ladrões. A casa de Deus, irmãos, eu tenho batido um pouco nessa tecla, mas a casa de Deus deve ser a casa de cura, uma casa de arrependimento, de milagres, não é verdade? De conversão a Jesus Cristo, mudança de vida. Mas tem algo forte, irmãos, que, infelizmente, dentro do templo tem se infiltrado pessoas que não têm nada com a presença de Deus. E em Mateus, no capítulo 6, 24, Jesus diz algo muito importante. Ele diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não pode servir a Deus e a Mamon. Então, Jesus está dizendo, meus amados irmãos, que o dinheiro, ele é um senhor. Nós não podemos servir a dois senhores. Nós não podemos servir a Deus e a matéria. A matéria, ela anda junto com os servos de Deus, porque faz parte. Mas a Bíblia diz que nós devemos buscar o reino dos céus em primeiro lugar, a Deus em primeiro lugar. E depois, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, quando Jesus Cristo entra no templo, ele estava dizendo isso. Ele estava dizendo que nós não podemos servir as coisas deste mundo. Nós devemos seguir a Deus em primeiro lugar. Jesus ficou chateado, derrubou as barracas, levantou as mesas, porque ele estava dizendo que teria que colocar ele em primeiro lugar, a santidade, a busca. Não se fala mais em santidade na igreja. Sempre está em segundo plano, porque, infelizmente, as pessoas estão com a mente fechada. Muitas pessoas, não são todas, é claro, mas a maioria está com a mente fechada para as coisas principais. O que é as coisas principais? É buscar o reino dos céus. O mundo está fazendo com que a gente, irmão, se preocupe só com este mundo matéria, só com as coisas daqui de baixo. Que o Espírito Santo venha abrir a nossa mente, sabendo que
Este mundo aqui, irmãos, ele é um mundo passageiro para todas as pessoas. Por isso que aqui em Mateus capítulo 6, Jesus fala: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntais tesouro no céu, de onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Então, neste mundo matéria, faz com que a gente fique preocupado com isso daqui, como vamos sustentar nossa família. Não é errado pensar nessas coisas, mas quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, Deus cuida de todas essas coisas para nós. O mundo está fazendo com que a gente, irmãos, fique buscando estas coisas terrenas. O mundo quer que eu e você não pense nas coisas do alto. O mundo não quer que eu e você busque as coisas do Espírito Santo. Ele quer que eu e você fique amarrado neste mundo, mas está repreendido no nome de Jesus. Meu irmão, por mais bela que a vida seja aqui neste mundo, ela vai passar. Se eu e você não colocarmos Deus em primeiro lugar, nada disso vai adiantar, irmãos. Você tem que buscar o pão de cada dia. Claro, a oração, Jesus ensinou os discípulos a orar e ele disse: Pai, dá-nos o pão nosso de cada dia. O nosso presente, irmãos, deve ser a nossa preocupação. Se tiver faltando algo para você, assim como ele falou, a minha casa será chamada casa de oração. Nós devemos dobrar o joelho e orar. Se tiver faltando alguma coisa, nós devemos dobrar o nosso joelho e orar, que Deus vai abrir as portas para nós. Naquele tempo, os verdadeiros discípulos do Senhor, eles tinham tudo em comum, porque eles estavam o quê? Na videira. Eles viram com os próprios olhos o Cristo. Mas Jesus disse para Tomé: Tomé, você acreditou porque você viu. Felizes aqueles que não veem e creem. Somos nós, irmãos. Nós não vimos ocularmente Jesus, mas nós cremos espiritualmente que Cristo está aqui do nosso lado. Cristo está aí do seu lado. Irmãos, o mundo está tentando nos enganar com os tesouros terrenos, com as coisas terrenas. Mas nós devemos voltar os nossos olhares para o Senhor. Quando Jesus começou a levantar aquelas mesas, as autoridades já estavam de olho nele para o sacrificar, para matar Jesus Cristo. Hoje, qual é o propósito maior? O propósito maior de muitos líderes espirituais, como foi antigamente, é as viagens caras, não é verdade? As casas de luxos, sensacionalismo. Qual é o propósito maior? O propósito maior de muitas igrejas hoje em dia é o dinheiro. E a palavra de Deus diz, se eu não me engano, o amor ao dinheiro é o começo de todos os males. Irmãos, tem gente que infelizmente está sendo levado por isso. Às vezes você abre aí o celular e é lá e diz: você tem que ser águia, você tem que ser assim, você tem que ter essa postura, você tem que falar assim com as pessoas, você tem que ser assado. E a realidade das pessoas é outra. Outra coisa, irmãos, às vezes as pessoas cobram do outro aquilo que eles não estão vivendo. As pessoas estão dentro da casa e dizem: você tem que estar aqui 6 horas no culto. E a pessoa sai do trabalho 5 horas, uma correria danada. Às vezes nem se alimenta direito, às vezes nem fala com a esposa direito, com os filhos direito e vai para a casa do Senhor. Você está pregando contra a igreja, Rafael? Claro que não. Eu estou falando de coisas essenciais. Primeiramente é o reino dos céus, e o reino dos céus habita dentro de nós. Jesus disse assim: o reino de Deus está dentro de vós. Eu estou querendo dizer, irmãos, que Jesus veio pregando que nós devemos colocar tudo diante dele. Ele é o reino dos céus. Ele é o primórdio de toda a criação. Ele é o verbo.
mas nós estamos mudando tudo. A palavra de Deus diz que nos últimos tempos iam ser mudados os tempos e as leis. Não disse o profeta? Mas nós devemos continuar colocando o nosso coração diante da presença de Deus. A palavra de Deus diz, irmãos, em Jeremias capítulo 7, versículo 11, diz assim: E pois esta casa que se chama pelo meu nome uma caverna de salteadores aos vossos olhos, eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Então, a palavra de Deus está dizendo que há salteadores. É igual quando ele diz assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Estava conversando com uma pessoa que está passando uma necessidade porque está desempregado. E falou: o meu apóstolo viajou. Que agora tem muitos apóstolos, né, irmão? Já é mentira, porque não existe mais apóstolo, tá? Isso é mentira. Os apóstolos foi no tempo de Jesus, quem viu ocularmente Jesus. Paulo foi apóstolo porque ele viu Jesus quando estava indo para o caminho de Damasco. Não existe mais esse negócio de apóstolo. Quem diz que é apóstolo já é mentiroso. Então, meus amados irmãos, essa pessoa está passando necessidade. E ele disse: o meu apóstolo está viajando. E eu falei: por que esse apóstolo não te dá um dinheiro? Você que está desempregado, por que esse apóstolo está viajando? Por que ele tira lá, pega todo mundo da igreja, fala: gente, fulano de tal está precisando de um dinheiro porque ele está desempregado. Vamos alimentá-lo até ele conseguir um emprego. Por que as igrejas não fazem isso hoje em dia? São poucas igrejas que fazem isso hoje em dia. Você está entendendo, meus irmãos? Então Jesus estava contra esses salteadores. Assim como diz aqui em Jeremias: caverna de salteadores aos vossos olhos, eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Ele mesmo falou que ele mesmo viu isto, e ele está vendo, ele é Deus. Você está entendendo, irmãos? Então Deus, falei para esse irmão: por que esse apóstolo não ajudou você? Não está te ajudando, que você está desempregado? Então é assim que as pessoas estão vivendo, estão enchendo o bolso deles e muitas das vezes as pessoas estão sofrendo. Por isso que quando Jesus viu aqueles cambiadores, tudo aquilo que estavam fazendo ali, Jesus ficou chateado com tudo aquilo. E nós que somos servos de Deus, devemos também ficar chateados com essas coisas. Meus irmãos, que nós possamos abrir os nossos olhos espirituais. Jesus, quando encontrar a igreja dele, como Jesus vai encontrar a igreja? Mas eu não preguei, eu não evangelizei, eu não expulsei demônio, afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então, irmãos, que o Espírito Santo de Deus venha falar ao seu coração, abre os seus olhos. Hoje, se a pessoa às vezes está no pecado, mas as pessoas é boa, ela canta bem, ele canta bem, vamos manter ele no ministério. Ele tem uma boa palavra de dízimo e oferta, vamos manter ele no ministério porque ele é bom, ele é boa nisso. Isso não é verdade, irmãos, não há mais santidade dentro da igreja. Muitos ministérios estão perecendo, por causa as igrejas às vezes estão abarrotadas, mas elas estão vivendo uma vida totalmente ao contrário daquilo que Deus quer. Então Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração, uma casa de libertação, uma casa de mudança de vida, de milagre, de conversão. A Bíblia diz: aquele que roubava não rouba mais. Se você não vê isso na casa de Deus, isso não é uma casa de oração. É uma casa de covil de ladrões. Desculpe, irmãos, esta é a palavra que eu tenho. Só tenho isso para pregar hoje, para falar para vocês hoje. Jesus, irmãos, Jesus, ele quer transformar a nossa vida. E para ele transformar a nossa vida, nós temos que nos purificar deste mundo. E quando eu disse aquilo para aquele irmão, para aqueles irmãos ali que está desempregado,
Eles ficaram com a cabeça baixa. Por quê? Porque é a realidade, irmãos, da vida. A igreja tem que ser um local de cura, de transformação, de ajuda, de ajuntamento do povo santo e separado de Deus. Então os líderes judaicos, os líderes fizeram de tudo para destruir Jesus. Mas enquanto não chegou a hora dele ser entregue na cruz do Calvário, ele não se entregou, ele continuou pregando a palavra de Deus. Então que seja assim na minha vida e na sua vida. Que o bom Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo complete essa palavra no seu coração, essa obra. Na minha vida e na sua vida, no nome de Jesus. A casa de Deus é a casa de oração. Que Deus te abençoe. Que Deus te ilumine. Fique na paz, meus irmãos. E fique com Deus.